Jesus, quero louvar a Deus primeiramente pela oportunidade que o Senhor Deus dos céus tem me concedido. Quero agradecer a Ele por essa oportunidade. Também quero louvar a Deus pela vida de todos que estão aqui, dos jovens, de todas que estão aqui para adorar e glorificar o nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade. Quero agradecer ao Demerval, um grande amigo meu, presbítero Alex, que conheci, uma grande pessoa. Quero agradecer também por ser intermédio para que eu estivesse aqui nessa noite. Que o nome de Deus nessa noite seja louvado, exaltado, e que cada um de nós que estamos aqui possa sair daqui de uma forma diferente de que entrou. Que você possa sair daqui com a palavra plantada dentro do seu coração, para que ela possa crescer e frutificar na tua vida. Amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, e no versículo 42, que é o tema intitulado para este congresso nessa noite. Glória a Deus. Quantos acharam? Amém. Está escrito assim: portanto vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Que todos numa só voz possa repetir esta palavra. 1, 2 e 3. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Irmãos, irmãs que nessa noite faz presente, quando eu recebi o convite para estar pregando ali nessa noite, a minha preocupação era uma só. Eu dobrei os meus joelhos na presença do Deus que fez os céus e a terra e pedi para Ele que Deus visitasse a cada um de vós que está aqui essa noite. A minha preocupação que eu coloquei diante de Deus é que eu pedi para o Senhor, que aquele povo que for hoje, essa noite, para a igreja, para ouvir a tua palavra, que o Senhor possa operar grandemente na vida de cada um deles que estão aqui. Que o Senhor possa me usar segundo a tua vontade, não olhando para as minhas fraquezas, os meus erros como ser humano, mas que o Senhor olhe para cada coração e opere segundo a sua palavra. O texto que nós acabamos de ler essa noite é um texto que está intitulado na campanha, que são as palavras do nosso mestre, o Senhor Jesus, quando ele está dando aqui uma resposta para os seus discípulos. E o texto que nós acabamos de ler, no capítulo 24, no versículo 42, Jesus ele está exortando aos seus discípulos para que eles possam vigiar. Jesus diz: vigiai, pois não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Quando eu analisei esse capítulo e analisei quem escreveu o Evangelho de Mateus, eu descobri que foi um homem que era naquela época um judeu, cobrador de impostos, que tinha se tornado um dos discípulos de Jesus. O Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 9 e no versículo 9, diz a palavra de Deus que Jesus está passando pela alfândega. Quando ele olha sentado na coletoria, um homem chamado Mateus, que tem por sobrenome Levi. Jesus, quando está passando e olha para aquele homem, ele diz: vem e segue. A Bíblia diz que na mesma hora, Mateus, por sobrenome Levi, se levantou e passou a seguir ao Senhor Jesus.
Nessa época, os judeus esperavam o Messias ungido, que tinha sido prometido pelos profetas há muitos séculos atrás. E os judeus acreditavam que esse Messias ungido de Deus viria e os libertaria dos seus opressores romanos e estabeleceria um novo reino aqui na terra. Quando as profecias se cumpriram e que Jesus nasceu numa manjedoura, foi criado numa cidade chamada Nazaré e tinha por pai adotivo José, conhecido na palavra de Deus como carpinteiro. Quando Jesus passou para a maioridade, Jesus começou então a exercer o seu ministério na terra. Então todos os judeus não passaram a crer que Jesus Cristo era o Messias, que havia sido profetizado pelos profetas há muitos séculos atrás. E eu comecei a meditar e pensar nessa palavra dizendo: por que os judeus que há tanto tempo esperavam o Messias ungido do Senhor não acreditou que aquele Jesus que nasceu na manjedoura, que aquele Jesus que foi criado em Nazaré, que aquele Jesus que tinha por pai adotivo José, conhecido como carpinteiro? Então eu comecei a meditar na palavra e descobri porque eles esperavam o Messias que o livraria da sua opressão dos romanos. Eles esperavam Jesus que estabeleceria um novo reino aqui na terra. Mas quando ele começa a olhar para aquele homem que operava sinais e prodígios na terra, quando eles começam a olhar para aquele homem que tinha uma doutrina que era diferente das doutrinas dos escribas, eles começaram a olhar para Jesus de modo indiferente. Eles começaram a olhar para Jesus, que era cumprimento das profecias, de um modo desprezível. Por quê? Porque ele nasceu na manjedoura. Ele foi criado numa cidade chamada Nazaré e tinha por pai adotivo José, conhecido como carpinteiro. Então os judeus passaram a desacreditar das profecias, começaram a olhar para Jesus de modo diferente, começaram a olhar para Jesus de modo desprezível. E eu comecei a meditar nisso. O Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração. Mesmo os judeus olhando para Jesus Cristo de modo diferente, mesmo os judeus olhando para Jesus Cristo de um modo desprezível, ele não deixou de ser o Messias, o ungido de Deus. Ele não deixou de ser o Messias, aquele que queria salvar o povo dos seus pecados. Ele não deixou de ser o cumprimento das profecias profetizado pelos profetas há muitos séculos atrás. E Deus começou pelo seu Espírito Santo